E aí, meu povo? Estamos nós aqui de novo, mais um episódio do podcast Pode Ser, onde a gente fala de educação, a gente fala de cultura, a gente fala de esporte e a gente traz sempre um tema muito importante para nossa vida. Antes da gente entrar no tema, siga a gente na rede social, vai lá, dá um cliquezinho, dá um like na nossa página. @Serginho de Jesus, podcast Pode Ser com Serginho de Jesus, porque ajuda a gente a engajar e melhorar os nossos conteúdos. Hoje eu vou bater um papo com uma amiga que eu conheci na escola, lá quando eu estava começando a me aventurar na profissão de professor. Não sabia nada de creche, não conhecia nada de creche. Ela me ajudou demais no começo, minha amiga Carla. Tudo bem, Carla? Tudo bom, Serginho? É um prazer, viu? Estar Legal. aqui com você. Então, assim, lá em 2006, quando eu te conheci lá no Assunta, lá perto, lá do Jean Park, né? Isso. Não tinha nem Jean Park naquela época. Não, era Passarela, era depósito né? Passarela. E depósito Passarela e depósito de Corote do lado, onde é o Campo de Malha, né? Agora o Campo de Malha é bem reformulado lá. Então, assim, lá atrás, você me ajudou demais, porque você já estava na escola, você conhecia a escola. E eu tive 2 episódios dentro da escola, que foi quando 2006, quando eu entrei. E depois, acho que 2006, 2007, 2008, ou foi 2008 ou foi 2009, que foi na época da reforma da creche, que aí foi onde eu sofri bastante. 2006 eu não sofri tanto. Mas assim, antes da gente começar com as nossas histórias de vida, porque a gente tem trabalha junto, já tem personal, tem amizade, tem muita coisa em comum, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Carla? Então, eu sou a Carla. Minha primeira formação foi psicologia. Sim. Então, eu tive clínica de atendimento, atendia criança, atendia adultos. Que era próximo ao Parque da Uva, né? Isso. Era lá numa travessa da 9 de julho. Que eu fiquei bem surpreso quando eu descobri, porque acho que já estava uns 6 meses trabalhando com você, aí que você foi falar para mim da clínica, que era lá, tá falando, nossa, que legal. Porque eu trabalhava na prefeitura, né? Uhum. De manhã, eu trabalhava meio período, e tinha a clínica, né? Na parte da tarde, da noite, eu alugava a sala, atendia. Então, foi aí que eu comecei, né? Tinha acabado de terminar a psicologia, então eu comecei com a clínica e trabalhando, né? Na prefeitura. Aí, eu nunca larguei a educação. A educação sempre foi muito forte em mim. Aí eu fui fazer arte-terapia. Fui fazer uma pós de arte-terapia para trabalhar na Paia, Marati, com inclusão. Aqui em Jundiaí? Não, fiz em Campinas. Campinas. Arte-terapia. E sempre trabalhando na escola. Aí comecei a trabalhar com algumas crianças específicas dentro da prefeitura, dentro da escola. Então eu comecei a ficar só com 1, 2, 3 crianças, auxiliando a professora, auxiliando na atividade e fazendo arte-terapia. Aí eu pensei, vou fazer pedagogia. Né? Eu sempre gostei muito de estudar, né? E eu fui emendando... Isso, você estava no assunto ainda? Estava já no Ana Pontes. No Ana Pontes. Daí eu falei, vou fazer pedagogia, né? Fiz pedagogia, me formei em pedagogia e eu ainda na prefeitura. Falei, nossa, mas eu estou trabalhando tanto com inclusão, com essa parte, vou fazer uma especialização em inclusão. Fui fazer a especialização em inclusão, aí eu me formei e saiu um outro concurso para ser professora do SESI. Aí eu prestei, falei, vamos ver. Vamos ver que dá, né? Joga pra sorte. Joguei pro universo, falei, vai que, né? Vai que eu consigo fazer um projeto lá, também de inclusão. Vamos lá. Fiz, passei em 6º lugar. Olha! Daí, fui trabalhar no SESI. Exonerei da prefeitura e fui trabalhar no SESI. Comecei a trabalhar no SESI como professora. Daí veio a pandemia, né? Eu fiquei um tempo de coordenadora interina, quando a minha coordenadora saiu. Foi uma experiência muito rica também para mim, essa parte de gestão. É o que eu falo, eu sou coordenador também, né? Quando a gente sai da sala de aula, a gente começa a entender coisas que são inerentes àquele espacinho sala de aula. Sim. E quando eu digo espacinho, é o espacinho de todo o território da escola. Porque a gente se fecha no nosso quadrado, a gente usa toda a escola, mas o nosso foco sempre é a sala de aula, no meu caso, a quadra. Então, dentro da quadra, eu tenho total segurança para fazer qualquer atividade que eu tenho que fazer. Às vezes eu preciso fazer uma atividade na frente da escola, você fica pensando, não precisa mexer aqui, não pode mexer aqui, porque tem planta, tem isso, tem aquilo. Então, quando você sai e vira coordenador, é excelente, né? E você vê
quanto é solitária a profissão do professor. Exatamente. Porque você está lá com 32, 34, 30 alunos, você e eles com a responsabilidade do ensino e aprendizagem, fazer acontecer, né? E ainda ter que dar conta da parte burocrática do ensino, que a gente tem que dar, Exatamente. né? De papelada, mais do ensinar. Então, você começa a ter uma visão ampla, né? O do que é ser professor, do que é ser gestor. Então, foi uma experiência muito, muito rica para mim. E aí, entrou outra coordenadora e eu fui para o cargo de auxiliar docente, que hoje eu auxilio toda a escola, né? Então, eu auxilio o professor, auxilia Isso tudo a isso no gestão, SESI. tudo isso no SESI. Aí no SESI é professor e depois vem o cargo de auxiliar docente? Não, o cargo de auxiliar docente é professor também. Aham. Só que ele fica fora da sala de aula, então ele auxilia os professores quando o professor falta, ele auxilia os professores quanto aos materiais, né, que tem que estar disponível. Ele auxilia, por exemplo, a coordenação. Então, tem que fazer alguma coisa, alguma planilha, algum projeto, algum mapeamento, o auxiliar ele ajuda. Que legal. Né? Então, assim, eu falo que o auxiliar docente, ele está em todos os cantos. E é bom né? que você se desenvolve também, né? Porque assim, uma hora eu tô tem 2 coordenadores. Uma hora eu estou ajudando um coordenador de um segmento, outra hora eu estou ajudando o coordenador de outro segmento, uma hora eu estou ajudando o professor do integral, que é o nosso Fundamental 1, uma hora eu estou ajudando os professores do ensino médio. Então, eu posso dizer que eu conheço todos os segmentos, a escola inteira, a parte da gestão, e é muito rico isso. Isso é bom. Né, para mim, porque todo mundo tem eu como referência. Fala, Carla, você sabe nos que lá? Ô, Carla, Carla, né? Desenvolvimento pessoal é muito importante, né? Essa tem que ser muito comunicativa e muito... É que você né? é pouco comunicativa, né? E daí, Serginho, daí estou no SESI, mas eu nunca parei de estudar, né? Sim. A psicologia é algo muito forte em mim. Eu clinico, né? Eu clinico. Então, depois, não sei se pode colocar meu Instagram aí. Pode. Mas... Pode falar ali já como que é, que depois a gente coloca nas legendas aqui. Então tá bom, @psicocarlasavieto. @psicocarlasavieto. Com T, 2 T's? Com um T só. Com T só, tá. E aí, eu atendo essa parte clínica, né? Eu atendo um pouco... Tem uma terapia mais sistêmica, né? Então, eu volto muito também... A minha terapia, claro, no entendimento do indivíduo, do ser humano, é centrado na pessoa, mas eu também eu sou radiestesista. Né? Radiestesista. Radiestesista. Que faz essa parte de medir a sua energia, de alinhar, de harmonizar. Você já ouviu falar de chakras? Já. Então eu também faço esse trabalho de alinhamento de chakras. Pessoal que vira o elefante pro lado da casa, que é isso? O elefante é considerado um arquétipo, né? Mas essa linha, né? São essas crenças, né? Que a gente tem que são, né? Tem um porquê. Mas aí, se você quiser, depois a gente faz um podcast sobre esse outro assunto. Outro universo. Mas é isso. Então, assim, a gente vai deixar a radiestesia aqui no stand-by e a gente vai dar uma volta no tempo. Eu te conheci lá na EMEB Assunta. A gente que é da educação, a gente sempre fala o nome da escola porque tá mais acostumado. Então é Assunta, Ana Pontes, o Ana Rita, o Geraldo, que é minha escola. Então a gente vai cortando os nomes, né? Porque pra gente é um métier do dia a dia, né? Então lá no Assunta, você era... agente de desenvolvimento infantil, que era pajem, agente de desenvolvimento infantil e hoje educadora infantil. O cargo, ele... hoje está como educadora. Educadora infantil. Então, tiveram algumas evoluções na carreira. O nome, a nomenclatura do cargo é educadora infantil. No seu caso, era agente ainda. Como que era a sua função no dia a dia? Antes de você ir para Ana Pontes, lá no Assunto ainda, com as crianças, os menores, que é de 0 a 3, né? Na verdade, eu comecei no Varjão, né? A gente inaugurou o Maria Congílio. O Congílio. No Varjão eu não sabia se você tinha trabalhado, não. Aqui tem história. Trabalhei no Residencial Jundiaí, trabalhei no Varjão. Você tá falando, eu lembrei da minha sobrinha. Minha sobrinha tinha 13 anos, hoje já tá com 19, 20 anos. Ela tinha uns 12 anos na época. E a gente tava num churrasco de família,
E não sei o que nós falamos lá, dela deu uma resposta. Eu falei, nossa, ela virou pra mim e falou assim, respeita a minha história. Eu falei, que história? Minha filha tem 12 anos. Mas tem história ali, você pode ter certeza. Olha lá, então você começou no Congílio. A gente inaugurou o Residencial Jundiaí e o Maria Congílio. Sim. Eu acho que era a Denair, diretora. Denair, advogada. Aposentada, eu advogada. Acho que era ela. E para mim foi uma experiência incrível, porque eu nunca tinha trabalhado com criança. Por quê? Eu ainda estava na faculdade de psicologia, fazendo psicologia, mas eu tinha que trabalhar, né? E aí eu nunca pensei assim, eu sempre, né, tive afeto por criança, mas a minha família não tinha criança, né? Eu nunca pensei, imagina, sem 17, 18 anos, eu não pensei que eu iria trabalhar com criança. E aí eu prestei o concurso da prefeitura e passei. Quando eu passei, para mim foi uma alegria muito grande, né? Porque eu falei, nossa, agora eu sou funcionária pública. É uma e vou conquista, trabalhar né? numa creche com criança. Né? Então, mas para mim foi um desafio, porque eu não conhecia nada. Igual eu, 2006, quando entrei na escola, não sabia nada. Eu não conhecia. Né? Então, eu fui conhecendo, eu fui aprendendo. E tudo que eu sei hoje, né, foi por essa experiência. O que eu sei mais o operacional com criança, né, foi com essa experiência que eu tive. O operacional que eu falo que eu entrei era trocar fralda, era colocar termômetro, era dar comida, era levar no parque, ficar de mão dada, porque poderia cair. E eu não tinha essa noção. Porque as crianças são muito pequenas, são muito indefesas, né? Elas estão conhecendo o mundo. Sim. O primeiro conhecimento de mundo para as crianças da creche as primeiras referências são as pessoas que estão lá dentro. Todas as pessoas que compõem o corpo do escolar, né? E eram nenês. Aí, Serginho, o que aconteceu? Eu comecei a estudar o desenvolvimento humano. Inclusive, eu tenho até um livro da Ellen B, que eu amo, né, essa literatura. Eu comecei a me aprofundar por conta da creche, né? Daquelas crianças, para entender como funcionava. Porque não poderia ser só trocar fralda, dar comida, ou ser a parte operacional. Né? A gente sabe que não, mas eu queria entender mais. E eu comecei a estudar. E aí eu nunca mais parei. Nunca mais parei. Quando a gente começa, a gente não para, né? Porque se você estuda algum tema que é legal para você, você sempre vai buscando mais. Sim. Que é igual a educação física escolar. O meu foco sempre foi jogos e brincadeiras. Então, assim, eu tenho um livro de jogos e brincadeiras que eu construí com os alunos o jogo. Então, eu peguei com os alunos um dia, eles estavam na sala de aula, lá no Geraldo André Chaves. No terceiro ano, acabava a aula, ia todo mundo no final da sala, todos os meninos. Eu ficava olhando para eles assim, o que está acontecendo? No segundo dia, todo mundo no fundo. No terceiro dia, eu falei, pode vir todo mundo aqui que eu quero saber. Não, professor, a gente tá falando de um jogo assim, tal. Qual que é o jogo? Não, é o jogo, o Clash Royale, que era não sei o que era do celular. E eu tinha visto esse jogo na televisão. Passava comercial na televisão direto, uma época lá. Eu falei assim, eu já vi o jogo, mas como que funciona? Não, é jogo do celular. Peraí, peguei meu celular, como chama? Clash Royale. Baixei o jogo no celular. Me explica. Peguei o celular, virei, aí começava todo mundo a falar, peraí, quem que vai falar? Aí um menino falou, explicou, discorreu como que era o jogo, falei, legal. Fui pra casa, comecei a jogar. E era legal o jogo. Putz, eu tenho até hoje no celular o jogo. E comecei a jogar. Passou um tempinho, falei assim, agora vamos pegar esse jogo aqui e vamos levar pra quadra. E a gente começou a desenvolver o jogo dentro da quadra. Porque você escutou o que a criança quer, no caso o aluno meu de 9 anos, e trouxe pra fazer uma coisa mais... Eu queria dar minha aula de uma forma mais agradável. E pra mim, nossa, foi assim... Foi um ano tão tranquilo, tão de boa. Mas quando você tem essa escuta ativa com os alunos, não tem como ser diferente. E sabe o que era legal? Porque às vezes a gente construía o jogo na aula. As regras eram tudo na aula. Eu não ia anotando assim, porque era muito dinâmica as coisas. Eu ia para outra aula e ia dar o jogo. E tinha regra que eu já não lembrava mais. Pera um pouquinho. Fulano, vai lá na sala, chama alguém da sala do terceiro ano e tal. Pera aí para vir aqui, por favor. Explica a professora que eu tô pedindo e tal. Me explica a regra, que eu já esqueci. Não, professor, é assim, tá. Porque o parque era do lado. Então, quando eu tava construindo o jogo, e era o horário deles de parque, eles ficavam do lado olhando.
E eles davam um palpite na outra Querendo aula. saber, né? Montando estratégia, era um barato, era um barato. Ai, ô Serginho, trabalhar com criança, adolescente, porque depois que eu fui pro... Era só criança na prefeitura, né? Mas depois que eu fui pro SESI, daí já é adolescência, né? Porque lá tem dos 6 aos 18 anos, Sim. né? E também, a gente tem uma devolutiva, assim, deles, né? Claro, cada faixa etária é uma especificidade aí, né? Mas, assim, é encantador. E quando você começa a estudar mais do comportamento humano, de adolescente, né? Você fica mais encantada ainda e você começa a entender tais comportamentos, né? Foge um pouco do senso comum. Sim. Né? Porque às vezes a gente fica muito no senso comum. Né? Ah, essa criança ela é tímida. Ah, essa criança é sem educação. Ah, eu já ouvi, né, professores, né, falar isso. Eu né? falo que a Então, axiologia é a melhor ciência que existe. Porque todo mundo acha uma coisa e todo mundo tá certo. Então, que é o senso comum. Então, tem que estudar, aprofundar a pesquisa. A criança tá tímida, por que ela tá tímida? Ela apanhou em casa? Mas, ó, eu quero fazer um parênteses. Os professores, a maioria das vezes, estão certos em alguns, né? Em alguns diagnósticos rápidos que eles dão lá na sala dos professores. Porque é sala de aula, filha. E tem criança que não quer saber mesmo, tem adolescente que não quer saber mesmo. Nem tudo é diagnóstico, nem tudo é transtorno, né? Tem uma falta de interesse. Tem sim, tem essa falta de planejamento do aluno, tem, né? Mas tem muitas coisas, né, que eu não falo nem do professor, porque ele não tem que dar diagnóstico, ele não tem que saber transtornos, né? Mas claro que ele tem o feeling. O feeling vem por parte do professor. Se o professor chama bate o olho, a mãe, sabe. Você pode, né? Claro que a gente não dá um nome lá. Mas o professor sabe. O primeiro transtorno, qualquer comportamento que ele tem alterado, você pode ver que é o professor que relata. Porque assim, dentro da sala de aula, geralmente, uma sala normal, assim, uma sala tradicional, as crianças sempre sentam no mesmo lugar. Hoje, isso vem mudando, graças a Deus. Então, cada um senta em um lugar, tal. Mas as crianças são sempre as mesmas. Então, o professor começa na segunda com João, Maria e Zezinho. Na sexta-feira, ele está lá com João, Maria e Zezinho. E no decorrer da semana, ele percebe. O João está mais alterado hoje. O que está acontecendo? E começa a observar. E eu falo que a gente da educação física, a gente tem um álibi muito bom. Por quê? A gente não tem isso aqui. Essa barreira física. Então, o aluno, às vezes, para sair de lá e vir até a gente, no caso, o professor de sala de aula, tem a barreira. Então, ele tem que levantar da cadeira dele. Todo mundo vai ver da sala de aula que ele está levantando. E ele vai lá falar com a professora e ele vai falar com a professora. E muitas vezes a criança vai já numa situação que ela chega chorando. E a sala inteira sabe que ela está chorando. Na educação física, não, porque você está uma hora no canto da quadra, do outro lado, e o aluno chega no momento que você está mais distante. Então ele vem conversar com você. Eu sempre gosto de conversar, de frente para a quadra, de costa para a parede, que daí eu consigo ver, continuo falando com o aluno aqui, mas eu estou sempre olhando para lá. Então o aluno está preservado. Se está chorando, ninguém está vendo ele chorando. Porque está de costas, está lá. Vai lá tomar uma água, então tem bebedouro, vai tomar uma água, lavar o rosto, depois você volta aqui e vem conversar comigo. Se quiser sentar, senta. Mas é o feeling do dia a dia. E isso não é do dia, não é de um dia pro outro, são Sim. dias de carreira, né? Anos de carreira. Serginho, na escola, a criança tá lidando com seus pares. Em casa, geralmente, ela tá sozinha. Exatamente. Então, é claro, o erro da mãe que não viu? Claro que não. Não tem errado, não tem certo. É que em casa, a criança, ela se comporta de um jeito. Porque ela não tem 32 crianças. Exatamente. Você entendeu? E se a mãe tivesse 32 crianças? Às vezes não tem nem irmão, às vezes mora num apartamento, né? Às vezes a gente não sabe, às vezes mora num sítio, não sei, né? Então, é diferente o comportamento. Quando ela está dentro de uma sala com 32 crianças, o professor, que é uma figura, né, de autoridade para ela, né? Eu acho que só acontece na prefeitura. No SESI, acho que não acontece isso, né? Do pai chegar na escola e falar assim, mas em casa meu filho não é assim. Claro que acontece. Viu? Isso acontece. Quanto que a gente ouve isso, né? Na clínica a gente ouve isso.
né? Olha, eu trouxe ele aqui porque a professora pediu. Não que ele tenha nada, viu? É culpa só da porque, professora, né? você entendeu? A escola que pediu. A escola que pediu. Mas essa mãe, ela tá errada? Não, porque o que ela vê em casa é diferente do que ela vê na escola. São né? os recortes do dia. Sim. Então, o professor ele tem um recorte de 5, 4 horas ali com a criança. O pai, a mãe, que hoje a maioria das constituições familiar, os dois trabalham. Então, às vezes, fica com a criança só à noite. Então, já chega na hora que tá fazendo comida, tá arrumando a roupa, tá arrumando o dia de manhã, tal. Então, é uma conturbação, né? Então, tá todo mundo conturbado ali. E a hora que senta pra ver, a criança tá começando a ficar cansada. Então, não vê. Então, as crianças sempre tá calma. Então, é mais difícil, né? Tá. Saiu da creche, foi pro Ana Pontes. E não na Pontes... Não, foi pra Assunta. Só da Eu Assunta. trabalhei nessas duas, fui pro Assunta. Depois você foi pro Ana Pontes. Depois eu fui pro Ana Pontes. No Ana Pontes você trabalhava também com criança, trabalhava com um grupo reduzido, daí né? já era com alguns alunos que tinham algumas necessidades especiais, né? Assim, então eu tinha um aluno que tinha esclerose tuberosa, tinha um aluno que era autista num grau bem elevado, acho que era grau 4. Na época, né? Ele tinha 3 anos, né? Tinha um outro aluno que era Down. Olha, tive bastante aluno. Tinha um outro que tinha paralisia, tinha uma menininha também que tinha Down. Então, eu trabalhava nas salas com as professoras. Né? Então, eu ficava nas salas dando suporte, né? Desenvolvendo alguns trabalhos para que a criança pudesse se desenvolver melhor. Já era um preparatório para o seu cargo hoje. Você vê como que são as coisas, né? Eu sempre gostei, né, dessa área, né? Eu sempre gostei, eu sempre quis agregar psicologia na pedagogia, né? Claro que a pedagogia, ela a sala de aula, né? Ela, às vezes, não dá para você colocar tanto a psicologia quanto eu queria. Porque, às vezes, não dá para você pegar... Eu tenho 32 alunos. Como eu vou pegar como eu gostaria? Né? Um aqui, outro ali, daquela atenção toda... Não dava. Né? Claro que a gente sempre dava atenção dentro, né, onde a gente conseguia ali. A né? vida do professor ela não é fácil, né? Então, não. assim... Porque ainda tem a burocracia, né, Serginho? Você tem a parte burocrática, que é pesadíssima. Sim. Eu não sei como que é no SESI. Eu lembro que uma vez a gente estava conversando e você falou para mim do diário digital, que na prefeitura não tem. Então tem que preencher o diário da prefeitura diário ainda. Eletrônico. Diário eletrônico. Que é uma coisa que a gente poderia implementar, uma política Sim. que podia desenvolver. Tem métodos, já tem como lá no SESI como que se faz. É uma coisa bem bacana, que diminui um pouco a carga burocrática, mas ainda existe a carga burocrática. O bom da prefeitura é que a gente tem 5 horas de estudo. Então, dá para fazer tudo na sala de aula? Não dá. Sobra muita coisa para casa. Eu, nos últimos anos, eu tinha desenvolvido um método que eu conseguiria fazer 90% das minhas coisas dentro da escola. Mas sempre sobrava. O projeto diferenciado é em casa você vai fazer, você não consegue fazer na escola. Lá no SESI, os professores do integral, né, que é do Fundamental 1, eles têm toda a quarta livre para fazer, né, relatório, para fazer a parte de diário, só que tem a formação também. Então não é toda a quarta, porque o SESI preza muito a formação do professor. Jundiaí também. Então toda hora o SESI tá com formações, que isso é riquíssimo. E são formações muito boas, assim. Né? Então, assim, a gente tem um corpo docente também muito bom. Né? A gente tem... a maioria tem a faculdade, tem pós-graduação, tem mestrado, tem gente legal. Que já fez o doutorado, está fazendo pós-doutorado. Então, o SESI valoriza muito essa parte do estudo. Só que essa parte burocrática
ela existe, né? Não só no SESI, em qualquer lugar, porque você tem que fazer um relatório do aluno, você tem que fazer a chamada, você tem que fazer a expectativa de ensino-aprendizagem, o PTD, PTDE, né? O plano, que é o plano de trabalho docente, o plano de trabalho docente específico. Então, tem muito essa parte burocrática. Esses dias agora, não sei se foi semana passada, semana retrasada, saiu o índice do IDEB. Jundiaí tem uma escola entre as 10 melhores do Brasil, que é a irmã Úrsula, que é lá na Eloy Chaves. Então, assim, para você conseguir mapear tudo isso, tem muito trabalho burocrático atrás. Então, é preciso. Não é que o professor ele faz coisas que não tem que fazer. Tem coisas que poderiam ser melhores aproveitadas. Então, eu brinco que por ser professor de educação física, os meus relatórios são menores que de quem está na sala de aula. Então, é muito menor, porque eu não preciso fazer avaliação diagnóstica de leitura, eu não preciso fazer de matemática. É na minha área, é uma área só. O professor de sala de aula engloba mais coisas. Então, a gente fala assim que às vezes tem que fazer o relatório para fazer o relatório. Então, essas coisas precisam melhorar, né? Sim, que nem quando eu era professora, eu brincava. Eu falava, eu só queria dar aula. É tão bom, né? Eu só queria entrar para dar aula, você entendeu? Então, assim, e a gente leva, né? Muitas coisas para casa, para final de semana, porque você quer fazer uma prova legal, uma prova que alcance toda a expectativa de aprendizagem, para ver se o aluno está aprendendo, você quer fazer um seminário legal, você quer lançar a mão, né, de outros instrumentos avaliativos, né, que abranja todos os alunos, né? Que abranja aquele aluno que é um pouco mais tímido, não consegue falar, aquele aluno que fica nervoso na hora da prova, aquele aluno que é melhor na oralidade, né? Aquele aluno que é melhor na escrita. Então, o trabalho de professor é um trabalho assim lindíssimo, porque assim a gente olha mesmo cada aluno, né, na sua individualidade. Mas é um trabalho árduo, porque assim, não é só entrar e dar aula. Eu até brincava quando eu chegava em casa. Eu só queria entrar e dar aula. Né? Porque a gente trabalha em casa para fazer o trabalho durante a semana. Então você prepara a sua aula, né, durante a semana, ou melhor, você prepara a sua aula no final de semana para durante a semana você ter material para fazer. O bancário, quem trabalha no escritório, quem trabalha em empresa, trabalha na máquina, na construção, ele chega, o trabalho já está ali. Então, o que eu preciso fazer hoje? Eu preciso abertura de conta. Então, a pessoa vai chegar e vai abrir conta. Você não vai preparar a abertura de conta. São dinâmicas diferentes. Mas, né? assim, tem coisas... E o bancário trabalha bastante, viu? Você já foi bancário? Não, mas eu tenho bastante gente que trabalha em banco, viu? Tem uns amigos que, quando eu comecei a trabalhar, um foi pro banco. E ele falava, nossa senhora, não sabia. A gente tinha... ele é um ano mais velho que ele. Ele tinha 14 e eu tinha 13 na época. Então, Carla, aí assim, você saiu da prefeitura, largou mão de um cargo público e entrou no SESI. Começou como professora e depois... Sempre foi meu sonho trabalhar no SESI. Ah, é? Eu estudei no SESI no começo de vida. É? Lá no SESI do Dal Santo. Nem existe mais. Não. Fechou. Que número era? 177. Você trabalha em qual? Acho que virou 021 agora. É o 021, teve isso mesmo. Unificação. Eu trabalho no 021, lá no São Camilo. No São Camilo. E é grande lá. Eu passei uma vez lá na frente. É um dos menores, viu? Mas eu nunca entrei lá. Mas a frente dele é muito bonita. É o padrão SESI, né? É lindo o SESI. E eu sempre quis trabalhar, né, no SESI. Então, quando saiu o concurso e eu passei, eu nem acreditava. Em sexto lugar? Eu ia na padaria com o crachá do SESI. Olha só, né? Conquista. Mas aí eu comecei a tirar o crachá, porque todo mundo falava, tem vaga lá no SESI? Aí como faz pra pôr meu filho no SESI? Porque você não pode falar que você trabalha no SESI, porque todo mundo fala, ai, eu queria tanto pôr meu sobrinho lá no SESI. E não tem, né? O pessoal acha que, não tem como ser... E não tem, né? O SESI é muito transparente. Brasileiro, né? Brasileiro sempre quer um jeitinho pra tudo, né? E eu sempre falo, eu sou muito incisiva, né? Falo, tem que entrar na lista, você tem que fazer a inscrição, se é beneficiário, se é da indústria, né, a chance de conseguir, enfim, né, toda essa parte que todo mundo já sabe. Mas existe, né, as pessoas gostam
do SESI, né? E eu fico muito feliz, né? Porque é a instituição que eu trabalho, né? Tenho muito orgulho de trabalhar no SESI. Eu tenho uma ótima relação com o pessoal do SESI, mas o pessoal do SESão. Conheço gente no SESI perto da prefeitura também, que é o 409. Ah, o 409 é o SESão do Antônio Segre. O 409 é o SESão. E do lado de cima... 355. 355. Eu inverti os números. Eu ia falar o contrário. Então, o pessoal do SESão, por conta da robótica, eles me ajudaram demais. Então, assim, eu chego lá, eu tenho carta aberta, banca para chegar lá, eu converso com o pessoal, tiro dúvida, WhatsApp, a gente conversa muito pelo WhatsApp por conta da robótica. E você sabe que a minha escola, onde eu estou, a minha escola 021... Passei em sexto lugar, é minha! A minha, o SESI 021, foi campeão mundial de robótica. Sei. Né? Fugiu o nome. O Rafael. Não, mas o Rafael foi meu aluno. O Rafael... Não, o Rafael, professor de robótica. Foi meu aluno, lá na Domus. Verdade. Não, o Rafa não. O Rafa é da Domus. É o outro Rafael do Cezão. Tô confundindo os Rafaéis. Ah. Mas assim, o pessoal... Como que é o nome da equipe do SESI? Heroes. Tem o Megazord. Tem o Megazord e o Heroes. Isso. O pessoal da Megazord, eles estavam... nós estamos... Finalzinho de agosto, nós estávamos em junho, no Fab Lab, porque eles iam para Brasília participar do campeonato lá. E o Heroes também foi participar. Eu participei do campeonato que foi lá no SESI da prefeitura, do 355, da FLL. Que foi quando eu comecei a conhecer. 409. Que eu fui começar a conhecer. Só que a FLL, o Megazord estava trabalhando, o Heroes trabalhou, a equipe, os dois times trabalharam, mas eu conheci alguns componentes. A molecada que vai no Fab Lab, porque tem a Bruna, que é Faber no SESI, a Faber do SESI, no nosso laboratório aqui da Argos, ela gosta muito da robótica e ela ajuda muito o pessoal do Megazord, eles trocam muita ideia. Então, assim, ela me ajudou demais. O pessoal do Megazord, quando estava começando a construir, então a gente conversou um pouco sobre ideias de construção do robô, porque eu não sabia nada. Eu bati um papo com o Mário Eugênio, que é o adjunto da educação. E ele era do SESI, o Mário Eugênio, sim, não era? Ele que trouxe as competições de robótica para o SESI. E trouxe, quando ele ficou sabendo que era Jundiaí, ele me falou, numa segunda-feira à noite, a gente estava trabalhando no Politeama, era o encerramento do brincar.com, que é um projeto da prefeitura que leva as crianças a brincar e elas postam, elas vão construindo uma brincadeira coletiva, né, alguns individuais, mas o encerramento foi lá no Politeama. E eu estava de um lado do Politeama, o Mário Eugênio do outro lado do Politeama. Daqui a pouco veio o Mário Eugênio do meu lado, assim, ele encosta do meu lado. Preciso falar com você. Falei, Mário, puta, do mundo que eu ia fazer aqui e tal. Porque eu e o Mário, nós fomos um dos dois organizadores do evento, né? E eu achando que era coisa do evento. Ele falou, não, se você tiver um tempinho, a gente conversa. Falei, se eu só resolver um negócio daqui do palco aqui, eu já deixo, a gente fala, né? Ele falou, cara, eu tô com uma ideia aqui, vai ter um evento assim em Jundiaí, você não quer participar? Eu olhei pra ele assim, falei, cara, não sei. Você quer, Carol, que é minha chefe, não sei o que te falar. Mas se for coisa bacana, eu topo, não tem problema. Vai, coloca aí que eu vou. Conversa com a Carol, conversa com a Vasti, que é a nossa gestora. Se precisar, eu vou, não tem problema não. 10 minutos ele falou, tá tudo certo. Eu falei, o quê? Você vai, a gente tem reunião amanhã 3 horas, amanhã 5 horas da tarde tem reunião. Eu falei, cara, você é rápido aí. E foi muito bacana, porque era a FLL, eu não conhecia nada, mas nada. Mas era um campeonato. Um campeonato de robótica. Que as crianças, elas trabalhavam com Lego. As crianças tinham que construir robô de Lego. Tem um tapete grande. São 15 missões. Você pode começar de um lado ou do outro e você tem que ir fazendo as missões. Sim. Só que tudo isso envolve programação, Isso, envolve tempo. E o detalhe, eu estava com crianças de 5º ano. A única escola pública municipal que estava lá era a nossa escola, que era o Candelário, que é um dos laboratórios que eu trabalho. E os menores alunos eram nossos. Então, do nosso lado, tinha um pessoal de Indaiatuba, que é uma equipe chamada Panda. Tudo equipada, tudo paramentada. Eles compraram uma touca, que eram uns panda mesmo. Sim. Porque o pessoal... Eles, sim. E a gente, quando a gente ficou... Porque eles estavam competindo há bastante tempo. Então, o pessoal de lá devia ter uns 16, 17 anos, a equipe.
Veio pai, veio mãe, veio a maior galera. Maleta, assim, uniforme. Quando a gente disputou um round e nós fizemos mais ponto que eles, as crianças, elas ficaram eufóricas. Era assim, eu falei no podcast junto com o Mauro, falei assim, parecia final da Copa do Mundo. Não, olha, essa satisfação, olha, até me emociona. Porque você vê até onde a educação pode alcançar. Sim. Né? A educação, ela tem esse poder de transformar, né? E eu acredito nisso. Eu acredito cegamente nisso, que a educação pode transformar, né? Eu falei pro Alessandro Tozin, né, que é um professor de educação física, ele se formou comigo, ele é técnico de goalball e ele está disputando, ele é um técnico daqui de Jundiaí que está disputando a Paralimpíadas. Tem a Rita Orsi, que é do handball, que foi para a Olimpíadas, e o Alessandro está lá em Paris. A criança só não faz se você não oportunizar. Se você não mostrar para ela, ela não vai fazer. Se você mostrar para ela, ela vai fazer. Ela vai dar o jeitinho dela, ela vai construir uma maneira, ela vai resolver o problema que você precisa. E da maneira que às vezes é mais fácil que a gente que estudou, fez isso, aquilo. É que a gente tem a teoria também, né? A gente tem a teoria socioconstrutivista, socio-interacionista, né? A gente fala de Piaget, Vygotsky, Ausubel, né? A gente fica, às vezes, muito, né, na teoria, mas é isso, né? É oportunizar, né, para a criança, criar esse meio, esse ambiente, né? Principalmente a gente vê isso muito na creche, né? Essa interação, né, que tem os eixos, né? Sim. E a gente vê muito isso, né, na creche. E isso só vai se estendendo, né? Porque o currículo é em espiral, né? Ele só vai aumentando o grau, né, da dificuldade. Mas é isso. Mas é isso né? mesmo. A gente ficaria horas aqui. Legal. Mas assim, a Carla começou psicóloga, quando eu conheci. A Carla trabalhou na prefeitura. A Carla foi pro SESI e hoje a Carla faz o quê? Além do SESI. A Carla trabalha no SESI, clínico, né? Como eu já te falei. E aí, eu quero te contar uma história. Temos tempo? Tem. Filha, eu tenho tempo até amanhã de manhã. Tem um menino que ele não falava na escola, né? Ele entrou com 2 anos na escola, ele não falava. Ele ficou 1 ano e 8 meses na escola e não falava. Ele entrou com 1 ano e ficou mais um ano. Ele entrou com quase 2 anos na escola e ficou 1 ano e 8 meses nessa escola. Quase 2 anos na escola. Quase 4 anos de idade estava... mais ou menos isso. Acho que ele entrou com 1 ano e meio. Você vai entender melhor. Tá. Então, ele ficou 1 ano e 8 meses nessa escola. E a professora falou para a mãe, olha, a gente não consegue desfraldar. Isso ele já estava com uns 2 anos e 3 meses. A gente não consegue desfraldar porque ele não fala. Ele não fala com a gente, ele não fala com ninguém. Né? E a mãe falou, problema da escola, porque como ele não fala? Né? Uma coisa é você não falar durante 1 mês, outra coisa é você não falar durante 1 ano, 1 ano e pouco. E não falava com nenhum adulto da escola. A mãe tirou da escola. Ele estudava integral nessa escola. Tirou da escola, refez lá, né, toda a vida familiar, a vida, né, para ele poder estudar meio período. Porque acho que era um trauma da escola, alguma coisa assim. Mudou de escola. Ia melhorar na escola. Nada. Ele entrou esse ano na escola, faz 8 meses que ele está na escola, ele conversa com as crianças. Com as crianças ele conversa. Com os adultos da escola, não. E a professora falou, ele não conversa com nenhum adulto. A gente fala com ele, ele trava, ele não conversa. Mas com as crianças, ele conversa. Mas mesma faixa de idade. A mesma faixa etária. Se chega algum adulto por perto, ele trava. Em casa, ele é uma criança normal. Conversa, brinca com os irmãos, brinca com o cachorro, vai no parque, brinca, interage. Mas quando ele está em algum ambiente... Com adultos. Ou um ambiente com algum adulto que ele não se sinta seguro, ele trava. Trava de começar a suar frio, dá dor de barriga. Hoje ele já tem 3 anos e 9 meses.
Mas ele já expressa que está com dor de barriga, né? A mãe vê ele suando, né? Ele fica muito tenso, né? Como se fosse um pânico, quase. E a mãe entrou em contato, né, com uma outra psicóloga para ver, né, o que poderia ser feito, e as pessoas não sabiam. Não sabia, só que a mãe já tinha um diagnóstico meio ali, né? Ela já sabia mais ou menos. Aí ela foi numa neuropediatra. E a neuropediatra fez um monte de exame, demorou 2 horas a consulta, né? Doutora Mariana, doutora Mariana Pereira, neuropediatra, maravilhosa. E fez um monte de teste, viu o paciente, viu na recepção, viu com os pais, viu. E ela falou, não é autista, né? Não é autista, essa criança não é autista. Eu tive 2 crianças na minha profissão que ele tem. Com o mesmo diagnóstico que a mãe já tinha relatado. Que é um transtorno de ansiedade que chama mutismo seletivo. Mutismo seletivo. Mutismo de ficar mudo, né? De ficar mudo. Mas essa criança, ela fica muda não porque ela quer, não é uma opção ela ficar muda, né? Ela fica muda porque a descarga de adrenalina, essa ansiedade é tão grande, que ela controla. É tão grande que trava a glote. E daí ela começa com sintomas. A mãozinha a suar, ela começa a transpirar, ela começa com dor de barriga, né? Que desregula a criança inteira, né? Inteira. Só que assim, é muito confundido com o autismo, né? É muito confundido. Por quê? Porque a criança, dependendo de onde ela está, ela não tem essa interação social, né? Só que é muito diferente. Por quê? Porque o mutista seletivo, ele em casa, ele é outra criança, ele se desenvolve super bem, né? Ele não tem problema de fala, ele não tem problema de interação, ele não tem, ele tem essa triangulação no olhar que a gente fala, que do autista é retangular, né? Que são termos técnicos, né? Mas, então, vários outros fatores, né? Que essa criança, ela não é autista. Só que o que me chamou a atenção? Que a maioria das pessoas não conhecem esse transtorno, né? Que chama mutismo seletivo. Eu mesmo, muito bem claro. Eu mesmo tinha ouvido falar o termo. E é muito confundido com o autismo, né? Com o autista. Por quê? Porque na escola ele não interage verbalmente com o professor, né? Ele interage com as crianças. Com as crianças. Né? Só que em casa, essa criança é totalmente diferente, né? Em outro lugar também ela é. Mas, por exemplo, na casa da avó, que ela nunca vai, ela também não fala. Na escola ela não fala. Às vezes o professor fala, nossa, essa criança tem algum problema. Como em todos os lugares que ia com ela, falava, nossa, será que ela não tem um problema? É autista que é assim, hein? Olha, os diagnósticos de... porque daí começa, mesa de será bar, que né? não é melhor fazer uma ressonância? Porque, tem alguma coisa. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque pode ser, e a neuropediatra falou que a cada 1.000 crianças, 5 têm esse diagnóstico. Nossa, o índice é pequeníssimo. Mas tem por quê? Porque são diagnosticadas erroneamente, não é? Às vezes, tudo é autista, tudo é autista. É autista. Não interage? É autista. Não... É a virose da vez, Será? né? Será que essa criança realmente é autista? Então, o que eu quero deixar um alerta aqui, né? Tem muitas coisas que não são, né? O que a gente acha. Não vamos confiar, às vezes, no primeiro diagnóstico. Bom, enfim, eu também ficaria horas aqui falando, mas esse caso, né, alerta a gente a procurar. Você sabe que tem alguma coisa com seu filho, mas você sabe que não é aquilo, né? Então, fica um alerta, né, para as pessoas começarem a estudar mais esse transtorno. É um transtorno de ansiedade. E se não tratado, porque às vezes a pessoa fala assim, é timidez. Não, timidez tem um prazo de validade. A timidez, você não fica 2 anos na escola sem falar. Você entendeu? Né? E se não tratado, vira uma fobia social.
vira uma depressão, vira Então, um transtorno mais grave vamos e tem que ser tratado. esmiuçar, então. Então, assim, a criança que você está relatando agora, ela convivia normalmente com crianças que eram da mesma faixa etária, mesma idade. Sim, O, a trava dela estava quando chegava a adultos. com algumas Então crianças já é um também sinal. não falava. Com algumas crianças É. do mesma idade ou Da maiores? mesma idade. Às vezes ele elegia uma ou duas Ah, tá. para falar. Então, assim, uma trava que teria seriam pessoas maiores. Que Sim. seriam os adultos. Então, assim, porque pra gente ajudar as pessoas também a identificar Isso. e encaminhar, porque a gente sabe, você trabalha com psicologia, o diagnóstico, quanto antes ele chega, é muito mais fácil Sim. de você fechar ele, fechar não, você resolver o diagnóstico. Porque se você deixar ele ficar muito tardio, às vezes não tem nem mais solução, né? Porque daí é só paliativos mesmo e tentando amenizar a situação, porque você falou da fobia social. Então, assim, ó, um alerta. Ai, meu filho fala em casa, fala com todo mundo, chega na escola, ele não fala, ele não pede para ir ao banheiro, ele não pede para comer, ele trava, nunca ninguém ouviu a voz dele, nenhum adulto. Porque tem graus também, né? Ele se comunica só por gesto, ele só sussurra, né? Então, cada caso, Serginho, é um caso, né? Não vamos colocar também no pacote, eu não falo Sim. na escola, né? Então tem que ver, Porque né? tem aquele caso da criança que é muito comum. Eu acabei de colocar água aqui na minha caneca. A criança, ela tá com sede e ela não fala que tá com sede, ela só faz assim. E o pai e a mãe, que não tem culpa nisso, eles querem resolver o problema da criança, que é o natural. Sim. O pai quer ajudar a criança. Então, naquela ponta, o pai já fala o que é água. A criança só faz isso. Então, isso é um outro tipo, né? Porque assim, o Esse- mutista seletivo, ele fala muito com a família, com o pai e com a mãe. Por isso que eu falo, tem que tomar também cuidado, né? Ai, não fala, não. Né? Então, assim, quem tem esse transtorno de ansiedade, que é o mutismo seletivo, né? Ele fala, é normal em casa, fala normal. Ele sabe falar, ele tem a fala desenvolvida. Não é, vamos... aí que está o erro. Muitas terapias, por que a gente não acha também psicólogo para fazer terapia? Porque, assim, uma que quer que leve o paciente no consultório. A criança já tem um problema. O adulto. Você entendeu? Com o adulto, com o ambiente. Às vezes é com o ambiente, né? Às vezes também é o ambiente. Como você vai levar a criança para fazer uma terapia no consultório que já trava no ambiente de escola, que ela já está 2 anos, você entendeu? Então já é uma terapia diferenciada. Por isso que a importância Né? do psicólogo ir a campo. No caso, na ir à escola. Ir na escola. Você entendeu? Isso é a importância também de ter um psicólogo nas escolas. Isso é política pública. Aham. Você entendeu? Antes a psicóloga era muito elitizada. Ontem foi dia do psicólogo, né? Sim, parabéns. Tô sabendo. E a psicologia, ela começou, né? Eu acho que em 1972 que ela começou. Nem nascido eu era. Que ela começou a ser regulamentada como profissão, ciência, né, no Brasil. Então, você vê, é muito novo ainda, né? Então, ela era muito elitizada. Quando eu falo elitizada, ela era própria de consultório, sabe? Vou fazer terapia. Né? Eu vou ao psicólogo. Vou ao É chique. psicólogo. Ela era muito elitizada. A gente trazendo para os dias de hoje, vou jogar beach tênis. Vou pedalar, Serginho. Pedalar não, que eu pedalo. Olha lá. Mas você entendeu? Então, a importância da gente abranger a psicologia para as escolas, para o CRAS, para o CAPES, né? E não ter um psicólogo para atender 15 escolas. Você entende? Não, eu acho que já tiveram projetos que tramitaram no Congresso de ter psicólogos na escola. Eu acho que depois da pandemia retomou o assunto. Aquelas questões dos adolescentes que entraram em escolas em São Paulo e em outros estados aí, retomou esse assunto também, mas é uma coisa que a gente precisa ver. Eu acho que você falou muito bem, é uma política pública. E a política pública, ela perdura quem está no governo. Então, ela transpassa isso daí. Então, ela vai ficar. Então, hoje, o meu cargo de professor de educação física é uma disciplina.
Quando eu entrei em 2006, a gente era um projeto. O projeto foi criado, eu estava estudando ainda educação física, o projeto foi criado por um professor de educação física que deu aula para mim na ESEF, criou o projeto. No projeto não constava que teria que ser professor de educação física. Isso só foi começar em 2009, que começou a falar um pouquinho. 2009. 2009, desculpa. Não. 2003. 2003 começou a falar de ter professor de educação física. Foi o primeiro ano que na escala rotativa tiveram professores exclusivos de educação física. Para 2005, abriu o concurso para a primeira turma de professor de educação física ingressar em 2006, que é a minha turma. E nós ingressamos ainda com o projeto Educação no Movimento. Nós só viramos disciplina da grade curricular em 2009. Então, olha o percurso que teve. Então, assim, hoje, na política pública de Jundiaí, tem lá professor de educação física. Hoje todo mundo é PEB 2, né? Professor de educação física, professor de inglês, professor de arte, professor de sala de aula, que é o PEB 1, que também é o PEB 2, porque PEB 1 é quem tem magistério só, mas está acabando porque com a lei de 2010, que foi entrada em vigor em 2011, ela fala que todo professor tem que ter pedagogia. Tem que ter um curso universitário, né? Que são os avanços da lei. E precisa. Então, assim, criar cargos dentro das prefeituras que abram mais o leque para psicólogo é importante. Aqui em Jundiaí tem uma psicóloga que eu conheço e tem estagiários de psicologia. Então, precisa mais. Até por conta da pandemia que eu acabei de falar, dos transtornos que estão cada vez mais presentes na escola. E eu acho isso muito válido, porque lá em 80, a escola não era aberta para todos. Então, quem tinha alguma coisa que fugia do normal da época, ficava fora da escola. Então, eu converso com meus amigos, a gente fala, não tinha autista na nossa sala. Eu conheço... Era classes especiais, né? Eu conheço um autista, que depois ele estudou com a minha irmã. Ele era mais novo, ele trabalhava na padaria do bairro e todo mundo falava, ele vai trabalhar na padaria pro resto da vida. Depois desenvolveu, criou família, tudo. Que engano, né, Serginho? A gente se engana o tempo inteiro, né? A gente se engana, mas eu gosto de pagar minha língua às vezes, sabia? Eu adoro, porque é para você ver como a gente evolui como ser humano, como a gente evolui como sociedade, né? Como a gente vai evoluindo e vai estudando, vai se inteirando, né, das coisas. Então, eu falo que é bom pagar a língua. Né? A humanidade é uma eterna evolução. Começou dentro de uma caverna e hoje está indo para a Lua. Então, assim, são épocas, são fases que a gente vai vivendo que precisa sempre um pouco mais. Então, o dia que eu estava falando com o Mário Eugênio, eu estava brincando com ele. Eu sou professor de educação física. Eu jamais me imaginei ser um coordenador de um espaço de tecnologia. Eu jamais imaginei trabalhar com robótica dentro da escola. Até brinquei com ele, né? Quando eu era criança, tinha os Jetsons, que é o desenho, né? Que hoje é o... Você jamais imaginava... É o dia a dia. A vida dos Jetsons, né? Só falta hoje o carro voar. Porque os robôs dentro de casa... Aspirador de pó de robô a gente já tem. Tem o robozinho que limpa a casa e tal. Sim. Eu tava, no dia que eu tava falando, dando um exemplo de um comercial de tecnologia, que o cara tava lá no mar surfando e os pets dele estavam na casa dele, a casa dele extremamente tecnológica. Ele pegou o relógio, apertou, tal, alimentar cachorro. Na casa dele abriu a comporta, caiu a quantidade que o animal precisava, o animal foi lá e comeu. E o cara continuou a vida dele. Então precisa parar o que ele está fazendo, ir na casa dele para dar ração. Então a tecnologia ela tá para ajudar muito. Sim. Então eu jamais imaginei estar pensando nisso. Não, falar com alguém no Japão, assim. não, eu lembro que a gente sofria de amor, né? Escrevia carta, né? Para dar lá pro menininho que estava na 8ª série, você na 6ª série, e você escrevia carta, você só ia ver a resposta dele na 2ª. Hoje, eu nunca imaginei que eu fosse falar com alguém por vídeo, você entendeu? Você tá falando, lembrando tempo de guerra, né? Que assim, a família tá no país, o familiar vai pra guerra
Então, vamos mandar carta. E mandava carta pra lá. Tem muitos filmes que retratam, né? Que a carta não chega, que isso, que aquilo. Hoje em dia você manda o zap. E É, chega automaticamente, né? é. Não, a Que, tecnologia é fantástica, né? sabendo usar. E isso também é pauta para... Vai lá. Então, Carla, a radiestesia, falei certo? Falou. Radiestesia, tá? Eu da primeira vez, rádio. A radiestesia, ela trata especificamente o quê? Nós somos energia, Aham. né? Nós somos energia, já foi provado, né? O que ela trata? Ela harmoniza, ela mede a sua energia. Então, nós temos vários corpos, né? Chama corpos sutis que a gente tem. Então, falando brevemente assim, né? O que ela trata? Ela harmoniza esses corpos, né? O que a radiestesia ela acredita? Que as doenças já começam, né, nesses corpos sutis, no corpo emocional, né, no corpo etérico, né, e o nosso corpo físico. Então, se você faz essa harmonização dessas energias, né, você fica equilibrado, equilibra os chakras, né? Então você fica uma pessoa mais saudável, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, né? Aí vem pensamento do Juvenal, né? É bem sã, corpo são. Isso, claro que eu estou falando assim, a Grosso grosso modo. modo aqui, né? Porque ela é muito mais do que isso, né? Eu estou falando de uma maneira Sutil. bem sutil para vocês Pra- entenderem, né? Porque se É eu o que a gente começar a falou, para falar, despertar o interesse, o pessoal né? estudar, né? Se eu começar a falar para vocês realmente os termos técnicos aqui, dar nome de chakras, falar, né? Vocês já vão perder interesse, vai falar, não. Né? Então, é isso, entendeu? Então, a gente harmoniza, né, a sua energia, não só da pessoa, às vezes do ambiente. Sabe quando você entra naquele ambiente, você fala, nossa, Pesado. não sei, não. É por quê? Porque você está com uma energia, o ambiente está com a outra, e qual que é a lei da física? Equilíbrio. Você entendeu? E aí, você doa sua energia para o ambiente. Quando você sai, você está... Você né? tá falando. Então, a radiestesia ela harmoniza. Então, harmoniza o ambiente, harmoniza a pessoa, harmoniza relacionamentos, né? Eu harmonizo o relacionamento seu com da Ana, às vezes não tá muito legal, tá tendo muita briga, né? Tá tendo muita discussão, ou aquele silêncio que fala mais do que 1000 palavras, ninguém fala nada, né? Então, a radiestesia ela vem para harmonizar. Você tá Né? falando do equilíbrio, né? Tinha uma época eu jogava poker com os amigos. E o condomínio estava começando a construir a portaria deles. E eu comecei a perceber que toda vez que eu chegava na portaria e cumprimentava o cara com alegria, ele nem perguntava onde que eu ia. E eu comecei a perceber, falei assim, olha como que é fácil roubar um condomínio. Porque se você chegar alegre, contente, porque isso acontece, se você pegar muito filme que eles contam assalto de banco, essas coisas, as pessoas nunca chegam lá tensas. Elas sempre chegam alegres. Leves, Leves. né? Porque ela consegue cativar quem tá chegando perto dela. Sim. Então, ela tira a atenção da pessoa, ela eleva a pessoa também, né? Que é o equilíbrio Porque da... o ser humano entende que a cabeça do ser humano, isso é neurociência, né? Que você não oferece perigo. Oferece perigo. Que você é uma pessoa confiável. É, esquenta a cabeça, não. Que é uma pessoa confiável. Aham. Né? Então, a sua mente, ela já tem esses sinais que são primitivos, né? Que é de fuga, né? Desde a época lá. Dos primórdios. Dos primórdios até hoje em Né? dia. O homem ainda faz o que o macaco fazia. Faz. E é isso, Serginho. Então, eu trabalho harmonizando os chakras, né? Eu vejo como tá a sua aura, o tamanho da sua aura. Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, gente, que gostoso conversar com aquela pessoa. Ai, aquela pessoa é iluminada, então, porque ela tem a aura tão grande. Ela é tão iluminada, ela tá tão bem, Tão bem dizer né? com a vida. E daí tem gente que fala assim, mas Carla, como assim? Né? A radiestesia em Cuba, na faculdade de Cuba, ela já está sendo como matéria, Ah, que legal. entendeu? E você atende onde? Eu estava com espaço, né, atendendo, e agora eu estou atendendo lá na minha casa,
que eu fiz um consultório lá na minha casa. Então, eu saí desse espaço e agora eu estou na minha casa, que eu tenho um mezanino lá, que eu só faço esses atendimentos. Então vamos deixar o seu Instagram de novo, porque é para o pessoal achar o seu nome. Psico... @ Carla Savieto. Carla Savieto, com T Isso. só. Legal. Então, assim, eu acho que hoje o pessoal está precisando muito disso. A gente, falo como professor de educação física, que eu até estava brincando com você um pouco antes aqui da gente começar a conversa. A minha psicologia é pedalar. Porque é ali que eu me equilibro, me encontro, é correndo, é fazendo atividade física. Que, inclusive, dava personal pra você uma época, né? Você fugiu. Isso é verdade. O Serginho, ele foi me dar personal quando meu filho tinha 2 meses. Tava até com a perna engessada. Tava, né? Tava. E ele começou a chorar. O Serginho falou, você não vai parar. Colocou ruído branco pra ele lá no carrinho. Não sabia nem o que era. Lembro. Pra ele parar de chorar. Peguei meu celular pra buscar, porque eu não sabia o que era. Isso é verdade. Pra eu não parar de treinar. Exatamente. Foco é tudo. Teve um dia que tava com chuva, Serginho. Eu falei, ai, que delícia. Ai, chuva, Serginho. Hoje eu não vou fazer Serginho. Ai, hoje não tem. Ai, nossa, hoje eu vou ficar deitada aqui. De repente chega. Ô, de casa! Ô, Carla! Eu falei, oi? Eu abri e falei, Serginho, tá chovendo. Você falou, não tem problema. Eu trouxe step, trouxe escadinha, trouxe peso, nós vamos fazer na sala. Levei até a Ana pra treinar com você, pra incentivar. Verdade, levou a Ana. Verdade. E esse dia eu tava vendo a foto de vocês. Esses dias treinou eu, você, a Ana. Exatamente. Quando o Otto era menorzinho também, a Ana ela foi nesse dia do ruído branco, não foi? Não, do ruído branco não, ela foi depois. Ela foi depois do ruído branco, verdade. Mas esse dia eu tava vendo umas fotos lá, agora estão pesquisando muita foto do Google Fotos. Tava tão porque legal. Assim, o Drive hoje não comporta, mas aquele 15 GB lá, então você vai apagando. Eu achei uma foto nossa pedalando na prefeitura e descemos ali pro Pinheirinho. Nossa, verdade. O Theo foi junto, né? O Theo foi junto. Tinha acabado de ganhar a bicicleta. Ah, não. Acho que foi a última vez que eu usei aquela bicicleta. Olha como pega as coisas no ar. É verdade, mas acho que foi mesmo. Eu tive dificuldade para trocar marcha. E é tão fácil apertar que Sim, eu sei que mas daí encavalava. Vamos usar a radiestesia para equilibrar seu chakra para você pedalar. Vamos lá. Ai, meu Deus, é verdade. Eu preciso voltar, Serginho, eu preciso voltar. Pedalar, fazer academia, fazer alguma coisa. Agora abriu uma perto de casa lá, você sabe, né? Abriu, né? A Biotech. Tô indo lá. Então, eu tava fazendo numa menor que tem lá embaixo. Sei. Na Viva. Sei. E daí eu parei. Nem vou falar o motivo aqui. Eu fui na Viva para conhecer, mas não gostei tanto. É lotada. A outra academia que eu perto de casa dá 3 minutos, da porta de casa na academia. Então não tem nem desculpa mais. Então, Carla, assim, já pra gente encaminhar, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, quer falar mais algum tema que ficou faltando, quer completar? Não, acho que é isso. É isso? Acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, que está assistindo, fala, nossa, meu filho, ele fala super bem em casa, na escola trava, nossa, eu estou vendo alguma coisa que pode entrar em contato comigo. Entre em contato comigo, me chama no Instagram, né, que a gente bate um papo, a gente conversa, né, eu estou na escola há muitos anos, sou pedagoga, psicóloga, então, me manda uma mensagem, porque quanto mais mães, né, quanto mais famílias eu puder ajudar, para mim vai ser uma satisfação muito grande. Sim, né? Eu não sei se você quer contar, né? Quem que era a criança, né? A criança é meu filho. A criança é meu filho, né? Então assim... eu até falei para a doutora Mariana se eu mesmo posso fazer terapia com ele, porque tem a questão do vínculo, né? Eu tive muito dificuldade, né, em achar uma terapeuta que, enfim, né, pode ser uma terapeuta comportamental, né, mas assim, eu queria que entendesse do mutismo, assim como eu tô assim entendendo, né, como eu tô estudando, né, e a literatura também não tem muita literatura, né, então eu já comprei um livro, tem um livro que chama O Gato Não Comeu Minha Língua, né, vou mandar para a escola, também a literatura infantil também
pouquíssima. Então, pode entrar em contato comigo, né? Quem falar, nossa, eu acho que meu filho será? Pode entrar, a gente conversa, né? Eu oriento, né, a mãe. E eu venho falando desde o primeiro episódio dos elos. Então, o primeiro episódio, eu conversei com 2 professores de educação física, que são amigos desde que eles entraram na prefeitura, né? Quando eles entraram na prefeitura, eu era o supervisor de educação física deles, e a gente vem falando dos elos. Os 2, eles são professores na prefeitura e são voluntários em um projeto lá no SESI de futebol para pessoas com síndrome de Down. Então, não recebem nada, mas o que ajuda eles a tirar a carga do dia é isso. E eu falo que eu dava personal, não era personal por causa da questão financeira. Eu tenho meu trabalho na prefeitura. O personal é um momento que o bate-papo com você no personal, as outras pessoas que eu dava personal, eu trocava muita ideia. Isso vai aliviando a tensão, vai diminuindo a tensão, diminuindo o estresse. Porque treinar eu já treinava. Hoje eu estou um pouco mais parado por causa da lesão do tornozelo, do joelho. Estou começando a voltar, né? Já estou na academia que você vai começar a treinar também. E a gente não consegue ficar parado, né, Serginho? Faz parte da gente querer estar fazendo alguma coisa, estar em um projeto, estar ajudando, né? É que nem eu trabalho no SESI, né? Mas eu tenho a radiestesia, eu atendo muito a radiestesia. Agora eu estou com esse novo projeto que eu quero ajudar essas mães. Então, a gente não para, por quê? Porque é nosso. Sim. Né? Nossa missão de vida, é o que nos enche, né? Porque é o que nos faz levantar da cama, nem tudo é né? dinheiro. Com certeza. Então, assim, o elo que eu estava comentando, então os 2 trabalham com pessoas com Down. Deles vieram o pessoal para conversar comigo de uma instituição gigantesca aqui em Jundiaí, lá próximo ao Jundiaí Shop, a Pediatrics. Ela é enorme, são mais de 250 pessoas que trabalham lá. Depois disso a gente falou sobre bote adaptada. Então, assim, um elo vai juntando o outro e vai formando. Eu conversei com uma psicóloga que é amiga minha de infância. Então, assim, vai juntando as coisas e forma uma corrente enorme. Sim. Então, a gente precisa disso. Então, juntando elinho por elinho para formar uma corrente do bem. É o mais importante de tudo. Com certeza. Legal? E é isso. É isso aí. Carla, muito obrigado pelo bate-papo. Assim, acho que tem muito assunto pra gente falar ainda, tem muita coisa assim, mas acho que ficou um alerta. O mutismo seletivo é uma coisa muito grave que a gente precisa resolver com brevidade para que as crianças não sofram na frente, como você falou da fobia social. Porque já existem muitas fobias. Se a gente deixar mais uma fobia, a gente vai deixar uma geração que não vai conseguir sair de casa, porque são muitos traumas. Na verdade, ela pode ficar grave, né? Ela pode se agravar se não é tratado, né? Exatamente. E tratado de maneira correta. Exatamente. Correta. Porque se você trata, né? Coloca num pacote e trata como virose. Não. Mas eu adorei, viu? Legal. Adorei o podcast. Tá muito bom. E espero poder ajudar muitas pessoas, muitas mães. Será muito bem-vindo. Então é isso, pessoal. Mais um podcast. Hoje com a amiga Carla. Convido vocês a vir à nossa rede social, a minha, a da Carla. Venha conhecer um pouco mais. Tem muito conteúdo legal. Podcast Pode Ser. Fica por aqui. Até a próxima.